Olá, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós estamos preparando o lançamento do Nosso Estado, uma minissérie com 8 episódios que vai discutir que Estado nós queremos para o nosso Brasil. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de receber para uma conversa o deputado Israel Batista, que é do PV aqui do Distrito Federal e que preside, coordena a Frente Parlamentar em defesa do setor público. Deputado Israel Batista, muito obrigado por conversar com a gente. E a intenção desta entrevista é justamente: existe uma reforma administrativa entregue pelo governo ao Congresso Nacional. E talvez reforma administrativa seja dos assuntos mais importantes, porque se nós estamos tentando saber que Estado nós queremos saber como o servidor público vai se manifestar dentro desse Estado. Professor Israel, muito obrigado pela entrevista, e eu já lhe pergunto o seguinte: esta reforma administrativa atende a um Brasil do futuro? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. A reforma administrativa veio muito maior do que nós imaginávamos. A primeira PEC já trata diretamente de um tema muito precioso para o Brasil, democratizado desde 88, que é o tema da estabilidade do servidor público. Eu diria que essa reforma pode causar uma profunda confusão jurídica, porque ela altera, ela extingue o regime jurídico único e cria 5 regimes jurídicos diferentes. E é uma reforma que eu chamaria de reforma de Estado, e não reforma administrativa, porque ela mexe nas colunas de sustentação da Constituição de 88, quando se refere ao serviço público. Ela altera 27 trechos constitucionais, ela introduz 87 novos trechos na Constituição e ela introduz 4 novos artigos inteiros. Então, pode-se falar de uma reforma constitucional muito forte. Essa reforma administrativa ela desconsidera o momento que o Brasil está vivendo, que é o momento de desmobilização da sociedade para o debate público por conta da pandemia. Então, ela é inoportuna, né? Essa reforma desconsidera a histórica confusão brasileira entre a esfera pública e a esfera privada. Isso também me preocupa bastante, né? E essa reforma parece não entender que a chaga que marca a administração pública brasileira é o patrimonialismo, que foi combatido na Constituinte de 88 com a promulgação da regra da estabilidade para os servidores. Então, quem escreveu essa reforma talvez tenha certo fascínio por tudo que vem dos Estados Unidos, por tudo que vem de outros países, mas se esqueceu de ler o Sérgio Buarque de Holanda com seus Raízes do Brasil, se esqueceu de ler o Vitor Nunes Leal com seu Coronelismo, Enxada e Voto, talvez nunca tenha ouvido falar de Raimundo Faoro e os Donos do Poder, porque demonstra uma incompreensão sobre a estrutura do pensamento da administração brasileira. Muito triste, fico preocupado. Como é que o Congresso Nacional e como é que a frente pode atacar esses problemas que o senhor identifica? Bem, primeiro, buscando espaço no debate público. Por isso eu agradeço muito, Humberto, por essa oportunidade de falar aqui na Agência Servidores, né? Porque nós precisamos romper com a barreira da comunicação, né? O governo diz que a estabilidade é o motivo da má prestação de serviço público, e fica como se fosse uma verdade, porque não há espaço para uma voz dissonante na imprensa, né? E a gente precisa falar, não é a estabilidade. O que gera o mau serviço público são os vínculos não concretos, não estáveis entre servidores e Estado. Porque o serviço público não é bem prestado justamente nas prefeituras, onde os servidores são indicação de apadrinhamento de prefeitos, né? Então, eles apontam uma má prestação de serviço, mas eles dão remédio para o paciente errado. Não é o servidor estável que presta o mau serviço, né? É justamente naqueles rincões do Brasil
onde você ainda tem por base o coronelismo, o apadrinhamento, é que você tem um mau serviço público, né? Então, nós precisamos, nesse momento, mobilizar a opinião pública, ganhar espaço no debate, apresentar o contraditório, porque a alegação do governo está sendo uma alegação uníssona, ou seja, não tem quem possa rebatê-la, porque não há espaço para rebater essas alegações, né? E, é claro, nessas últimas semanas, organizar a frente parlamentar, chamando os deputados e atribuindo responsabilidades a eles, né? Então, os deputados estão se engajando, cada um numa parte da reforma, para a gente poder avançar e fazer o contraditório com o governo. Eu estava lendo acho que foi um artigo nesta segunda-feira no Valor Econômico, a respeito desse assunto que o senhor coloca bem, a questão dos comissionados, segundo esse artigo, desculpem, não estaria bem colocada nesta proposta de reforma. O senhor acredita que é possível discutir esse assunto dentro do Congresso Nacional, a questão dos comissionados, já que o senhor fala que nós somos patrimonialistas, e eu tenho até um outro conceito, eu acho que muitos parlamentares às vezes acham que são donos do mandato e, por isso, precisam de tantos comissionados para poder distribuir cargos. É por aí, deputado? Bem, eu tenho uma preocupação que... Desculpa. Eu tenho uma preocupação de que essa reforma possa aumentar a possibilidade de indicações políticas, né? Ao extinguir o regime jurídico único e criar 5 novos regimes, contando aí o vínculo de experiência, né? Nós temos aí pelo menos 2 novos regimes que podem proporcionar esse tipo de contratação indevida. Então, você vai ter o cargo típico de Estado, que vai passar por concurso, depois 2 anos de vínculo de experiência no mínimo, né? Você vai ter o vínculo por prazo indeterminado, que também passa por concurso, mas não tem direito à estabilidade. E aí você vai ter o vínculo de experiência, que são 2 anos de experiência, o trainee famoso, né, que pode ser depois não aceito para continuar no serviço público. Você tem o vínculo por prazo determinado, que é seleção simplificada, pode ser inclusive análise de currículo, e isso abre brecha para uma série de discricionariedades do poder público, e cargos de liderança e assessoramento que já existem, né? Claro que numa democracia, o político eleito precisa indicar para ele poder moldar a administração pública de acordo com a vontade democrática expressada na eleição. Só que no Brasil há um exagero sobre isso, né? E a proposta da reforma nos acende um alerta de que esse exagero pode piorar, especialmente pelo vínculo por prazo determinado, que são aquelas contratações de 2 anos, 10 anos, 3 anos, 5 anos, a gente não sabe. E a PEC não estabelece quais são os percentuais de servidores que vão estar em cada uma dessas categorias. Ela determina que a gente defina quem é carreira típica de Estado em lei complementar, né? Então, a insegurança jurídica que se inicia com essa PEC é muito grande. Entre a promulgação da PEC e a aprovação das leis complementares, nós vamos vivenciar o chamado limbo jurídico, e é justamente nesse período que a gente corre o risco de aumentar a quantidade de apadrinhamentos políticos no governo brasileiro, nos governos estaduais e municipais. Então, isso também nos deixou bastante apreensivos em relação a essa reforma. Na reforma da Previdência, o Congresso Nacional fez uma grande mudança. Havia uma pretensão, principalmente do ministro Guedes, tentar privatizar a Previdência, e aí o Congresso parou com isso. O senhor acredita que é possível fazer isso também na reforma administrativa, já que, pela sua extensão, pelo trabalho que ela faz de mudar a Constituição, exigiria um tempo de discussão um pouco maior do que esta pressa que o governo demonstra? É por aí, deputado? É por aí. Nós estamos trabalhando para que o Congresso não faça nenhuma votação assodada. Nós precisamos que o Congresso segure essa reforma para que ela seja mais digerida pelo poder público, pelo mundo da política brasileira, e para que a sociedade possa se apoderar do debate e participar mais do debate, né? Então, nós temos, por exemplo, o preceito de que a estabilidade é inegociável. Num país patrimonialista, a estabilidade é o remédio constitucional aplicado a essa doença, né?
E ela não é um privilégio, ela é uma garantia democrática do Brasil democrático, né? Então a gente reafirma isso o tempo inteiro. A gente acredita que a reforma tem um caráter muito mais fiscalista do que um caráter de aperfeiçoamento do serviço público. É uma reforma que não fala de formação continuada, é uma reforma que foca na precarização do vínculo entre o servidor e o Estado, né? É uma reforma que foca no corte linear de custos. Então, isso a reforma, por exemplo, não fala como o setor público vai manter a atratividade para que as pessoas deixem a vida no mercado privado e venham para o governo trabalhar, especialmente as carreiras mais competitivas, né? Então, eu entendo que é uma reforma inadequada e que o Congresso vai ter a missão difícil, eu confesso para você, muito difícil, de refazer esse texto, reestruturar esse texto, mudar muitos pontos desse texto. Agora, é necessário, Humberto, um trabalho de convencimento. E por isso os servidores precisam estar engajados, né? Precisam contactar os deputados dos seus estados e os senadores dos seus estados. Precisam apoiar os deputados que estejam se posicionando ao meu lado ali, por exemplo, na frente parlamentar mista de defesa do serviço público, né? Precisam endossar esses parlamentares, especialmente nas redes sociais. Precisam participar das enquetes produzidas no site do Senado e no site da Câmara. Ou seja, é preciso fazer com que parlamentares escutem a voz do serviço público, né? Isso é fundamental. Claro que alguns projetos de comunicação entre servidores e parlamentares falham miseravelmente, viu, Humberto? Os servidores começam a mandar mensagens copiadas para os deputados, isso gera uma irritação generalizada, né? Ou os servidores falam com o deputado ameaçando o deputado, ou os servidores falam com o senador e xingam o senador. Quer dizer, meu amigo, você precisa me ajudar, não me atrapalhar, porque eu estou, nesse momento, fazendo um trabalho de articulação política e convencimento. Então, é preciso ter uma direção de comunicação com o parlamento mais eficiente e que gere adesão e não expulsão do nosso círculo de influência, né? Eu, às vezes, vou falar com um deputado sobre o assunto e ele já abre o celular, me mostra uma mensagem terrível de alguém e diz que vai votar contra por causa daquela mensagem. É impressionante. Então, nós precisamos melhorar nossas estratégias urgentemente. As entidades de representação do serviço público precisam reorganizar a forma de se comunicar com o Congresso Nacional. Para a gente encerrar, deputado, qual seria, então, o seu conselho para os servidores públicos, para que se pudesse fazer uma comunicação efetiva? Primeira coisa, acompanhar as entrevistas, as falas que dão para eles os argumentos, porque o servidor tem que entrar nesse debate com argumentos. Então, primeira coisa, se informar, ou seja, encher-se de conteúdo para entrar no debate. Quando tiver municiado do conteúdo, usar uma linguagem de conquista. O governo tem uma comunicação que conquista a opinião pública. O governo tem uma comunicação muito bem feita, que consegue fazer com que as pessoas se sintam próximas ao governo e acreditem no governo, né? Enquanto isso, nós estamos atrasados. Nós precisamos ter uma comunicação que seja sedutora, que chame para o nosso lado, que conquiste o apoio, né? Não é o momento para a gente fazer, por exemplo, cancelamentos na internet, linchamento. Não é o momento. É o momento de conquistar, é o momento de atrair, é o momento de chamar para uma conversa mais próxima, olho no olho, sabe? Mesmo que seja pela internet, né? É o momento de convencer, não é o momento de agredir, né? Isso é fundamental hoje. Convencer a opinião pública. Então, entrar nas redes, participar das enquetes, apoiar os deputados que têm as suas ideias, mandar mensagem para os deputados que se posicionarem a favor da reforma ou que ainda estão indecisos e disputar o voto desse parlamentar. Tem um momento que o parlamentar pede o voto da população.
e tem um momento em que agora o servidor está lá disputando o voto do parlamentar. E o parlamentar está olhando para a base eleitoral dele. Então, se o servidor que está lá numa cidadezinha do interior do Brasil convence a própria família de que a reforma é ruim, convence os parentes, os amigos de que a reforma é ruim, é muito provável que essa impressão de opinião pública chegue ao deputado federal aqui em Brasília pelo eleitorado dele. Então a gente tem que entender qual é o mecanismo de comunicação e convencimento para a gente utilizar, porque nós estamos atrasados nessa utilização. Deputado Israel Batista, professor Israel, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho coordenando essa frente parlamentar tão importante para o servidor público. Você que está em casa pode acompanhar este debate nacional Nosso Estado em www.nossoestado.com.br. Muito obrigado.